ela sempre dançar. Deusas e deuses, este ano promete. Eu falei isso para vocês. E eu também falei que eu traria muito mais do universo masculino, porque ele habita, sim, e muito dentro de nós mulheres, né? O Afrodite não é um programa exclusivo de mulheres, até porque nós adoramos falar sobre isso e esclarecer as coisas. O convidado de hoje, sem mimimi, obviamente, fala de um tema muito maravilhoso, o qual eu sou apaixonada, tá? O nome dele é Gabriel Carneiro. Muito bem-vindo, obrigada. Muito obrigado, super agradeço o convite, a possibilidade da gente passar junto esse tempo aqui conversando um pouco. Isso aí, um bate-papo sem mimimi. Eu conheci o Gabriel, na verdade, através do meu marido, que me falou, né? Assisti uma palestra dele e chegou em casa falando assim, cara, tu precisa conhecer esse cara. E eu falei, sério? E aí eu comecei a segui-lo. E eu gostaria que tu contasse pra gente, assim, de uma forma bem legal e descontraída, como é o teu jeito, como é que tu chegou até aqui, como é que foi esse caminho, essa construção toda aí para hoje ter essa tá estourado, vamos dizer assim, né, que o pessoal tá te buscando. Legal. Minha carreira começou em outras áreas, comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei para a área de consórcio, área de vendas, área de marketing e tal, mas teve um momento da minha vida, eu cheguei a abrir uma agência de marketing, comecei a estudar psicologia para estudar a parte de consumo. E comecei a gostar muito de estudar comportamento humano. E aí teve um momento que eu fiz tô passando mais rápido aqui para a parte que interessa. Claro. Onde eu fiz a transição para trabalhar como terapeuta. Mas, né? Então, mas aí te formou, né? Me formei, eu sou formado em comunicação social, e aí me formei num pós-graduação de psicologia, de 3 anos, psicologia transacional, e aí eu me dei, e eu comecei a atuar como terapeuta. E aí já vão 16 anos fazendo isso. E nesse meio do caminho, acabei entrando em outras áreas de formação, comunicação não assertiva, não violenta, trabalhei com a questão de educação emocional, fiz 2 formações de educação emocional, neurociência, constelação familiar. Então, eu fui juntando assuntos para trabalhar os dilemas humanos, né? E sou escritor, sou autor de 4 livros, depois comecei a carreira de palestrante, que hoje é a minha principal carreira, grupos de imersão que eu faço Brasil, Portugal, Argentina e Peru, então levo brasileiros para imersões de autoconhecimento. Mas eu acho que tem uma coisa importante, né, que ele poderia aqui ficar falando de títulos e formações e tal, mas acima de tudo observar a nossa própria vida, né? Então eu também faço questão de dizer, eu fui casado 21 anos, passei por um divórcio, crise de casamento, divórcio, né, do qual tem um filho de 11 que está aqui de bastidor com a gente. Sim, o querido. Né? Passei por crises financeiras, passei por situações de doença, já acidente de carro, já tive depressão, já fiquei solteiro, já tive uma outra relação. Então, por que eu faço questão de dizer isso? Porque, na verdade, o grande laboratório é viver. Né? Claro, eu acho que também deixar claro para as pessoas, porque parece que a gente é um ser assim, eu sempre falo muito isso, eu uso muitos meus exemplos também aqui no Afrodite, porque a gente também passa os perrengues, a gente é humano, a gente vive o que todo mundo vive, não necessariamente no mesmo momento, né? Mas que, sim, eu acho que o fato de nós experienciarmos e termos essa intensidade, que é algo que me chama a atenção em ti, né, faz com que tu também te proponha a falar, enfim, tu poderia ficar aqui só falando das tuas titulações e etc. e tudo mais, mas não falaram disso, Até né? porque acredita a gente numa coisa muito real, né? Eu sempre faço questão muito com o meu cliente, ou com o espectador de uma palestra, ou com o leitor de um livro. Cara, não sou... Às vezes quando eu recebo perguntas assim, Gabriel, mas tu já foi casado, é separado, divorciado? Tu não pode. Né? Mas tem problema com teu filho? Mas tu já te enrolou financeiramente? Cara, né? Vida normal. E pelo contrário, quanto mais eu passo pelos meus perrengues pessoais, mais me dá bagagem para ajudar, né, as pessoas. Então, a busca do meu trabalho muito é essa ampliação de consciência do que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está em pontos cegos do que está acontecendo, e um grande convite para agir. Talvez essa seja uma grande diferença do meu trabalho para alguns trabalhos mais convencionais, porque o meu trabalho tem muito uma pegada de ação. Né? Cara, vai ter que fazer, vai ter que sair por essa porta aqui e botar algo em prática, me mandar um WhatsApp provando que fez. Né? Então eu tenho uma coisa... Como eu também tenho formação em área de coaching, embora eu não me intitule coach, mas fiz as formações de ferramentas de coaching, que eu acho como ferramenta eu acho muito legal. Levar o cliente cara, tá bom, ampliamos a consciência, lidamos com as emoções e agora é hora de fazer, né? Para ter um ponto prático. Então, aí isso é o que está um pouco em comum com todos os, seja livro, workshop, seja palestra, seja atendimento, né? E a palavra que foi a grande palavra, né, que chamou a atenção
do meu marido foi a questão do não procrastinar. Que eu acho que é muito isso, assim, de botar o pé na porta. Procrastinar tem uma coisa interessante sobre essa palavrinha, né? Procrastinar, que todo mundo já passou por isso. Claro. Né? Em algum momento, uns mais, outros menos, algumas fases mais, outras fases menos, mas é conhecido de todos nós. Procrastinação tem a ver com prazerzinho. Porque é deixar de fazer o que precisa ser feito para fazer algo que a gente acha mais legal. Na prática, isso é procrastinar. Ou seja, eu deveria fazer algo que eu não estou muito afim, mas eu deveria, para chegar onde eu quero chegar. E eu não faço, em troca, eu faço algo que eu acho mais legal. Algo Tipo, que me dá criança, um pouco assim, mais... tipo, eu não vou arrumar meu quarto porque, tipo, eu acho mais legal ficar brincando aqui, então depois eu arrumo. Por isso que eu uso a frase. Essa é a diferença entre crianças e adultos, no gancho que você está usando. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E a gente tem que entender que o que precisa ser feito vão haver tarefas chatas. Então, ou seja, para poder chegar em lugar... Por isso que eu sou um pouco crítico da autoajuda. Tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu desgosto muito. Eu também, eu tenho uns ranços, eu odeio quando meu livro cai na prateleira da autoajuda. Eu falei, putz, tudo que eu critico é autoajuda, né? Meu livro cai lá na prateleira, seguido cai. Né? Porque é aquela coisa, ame tudo que você faz. Não vai rolar. Nós não vamos amar tudo que a gente faz. Né? Então tem coisas que eu tenho que fazer, não porque eu amo, mas porque eu quero o resultado. Então quando eu entendo isso, vou ter tarefas chatas para chegar onde eu quero chegar. Então, eu sempre brinco sobre academia, eu sou um cara que não gosta de academia. Aquela coisa de, eu vou na academia, vem uma adrenalina, não sei o quê. Eu nunca senti isso. Né? Mas eu vou. Por quê? Porque eu quero o resultado. Então, se eu pegasse a autoajuda e dissesse, ame tudo que você faz, eu nunca pisaria na academia. Claro. Então, acho que isso tem a ver com procrastinação. Entender, cara, tem comida que eu não amo, mas eu tenho que comer. Porque eu quero o resultado da saúde. Eu não posso me alimentar só de comidas que eu goste. Tudo tem que dar prazer o tempo inteiro, isso é pensamento infantil. Então eu tenho que, Gabriel, mas eu não gosto de salada, você não precisa gostar mesmo, você só precisa comer. Eu não gosto de atividade física, você não precisa gostar, você precisa fazer alguma. Claro. Se o teu objetivo é saúde, eu peguei esse exemplo, mas poderia pegar qualquer área da vida. Né? Meu objetivo é ter dinheiro guardado. Você não vai comprar promoções, você não vai comprar coisas que você não precisa, se o teu objetivo é... Então, procrastinação é entender, cara, vão haver tarefas chatas que precisam ser feitas, onde eu vou renunciar a prazerzinho, para poder chegar onde eu quero chegar. E é engraçado como isso me lembra a coisa do acúmulo, né? Assim, dessas coisas que são chatinhas de fazer e que vai indo, assim. No meu caso, eu me considero uma pessoa... A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar, que eu me denomino uma mulher com um senso de urgência para a vida, assim. Eu tenho isso. Mas, obviamente, eu tenho, como qualquer ser humano, as minhas procrastinações. Mas elas não estão nas grandes coisas, elas estão nas coisas que são assim... Um exemplo, né? Tem que levar X roupas para ajuste, para não sei o que e tal. Fica a 3 quadras de casa, tá? Poderia ir a pé, mas pode pegar o carro também, né, queridinha? E ali, e aquelas roupas ficam. Elas chegam a conversar comigo, né? Diz assim, oi, a gente tá aqui ainda, tu não vai levar? E aí eu começo a pensar, mas por que eu tô procrastinando isso aqui? Eu tento fazer essa reflexão. A tarefa é chata? Mas olha só, a função de lavar-roupa porque assim, donas de casa, né? Me compadeço com todas, porque, cara, é um negócio desumano, é um negócio que não termina. Entende? Eu não tenho funcionária, entendeu? Então, sou eu que faço tudo. E daí, tu fica, tipo assim, a louca do negócio. Tipo, tu terminou... E isso é fato. É a lei de Murphy, né? Cara, assim, ó. Tu terminou a louça, a pia tá zerada. Alguém vem... Não, eu quero tomar uma água agora. Aí tu diz, toma da bica. Sério, não pega um copo, porque vai te dando uma coisa. Claro, muito mais pela repetição, muito mais porque existe isso que na tarefa de casa é uma tarefa realmente assim, quando tu pensa que tá tudo zerado, já tem mais roupa, ainda mais com filho e tudo mais. Isso sob uma perspectiva da mulher. Mas mesmo no trabalho, e aí eu vejo assim, onde tu percebes a procrastinação nos ambientes de trabalho? Eu tenho só uma coisa que tem anterior, para conectar com a tua pergunta. Todos nós, em algum momento, vamos procrastinar, alguma fase da vida, ou perante alguma pauta da vida, a gente vai procrastinar. Então, quando é que eu considero a procrastinação que a gente tem que dar atenção? Aquela que está me levando a ter perda.
Tá. Porque procrastinar nós não vamos conseguir fazer tudo o que a sociedade diz que deveríamos fazer. Então, o que eu considero perda? Por exemplo, estamos no início do ano, né? O que eu quero para 24? Então, quando eu entendo o que eu quero do meu ano, aquilo que eu estou procrastinando, que está me afastando do que eu quero para 24, essa é a procrastinação que eu tenho que olhar. Porque tem procrastinações que não estão tão conectadas e, cara, paciência. Para a gente não entrar na neurose de que nada eu procrastino. Cara, alguma coisa eu vou procrastinar. Né? Porque tem outras coisas que são mais prioridade, então aquelas vão procrastinar. Então eu achei importante isso. Então, no exemplo que tu trouxe da roupa, né? Então, bom, mas eu tenho perda, pô, esse fim de semana eu tenho uma festa, devia estar com a roupa pronta e não tô. Então teve perda. Claro. Não teve perda, tá bom. Em algum momento a gente procrastina. Tá? Só para contextualizar. Aí, né? Acho ótimo. A perda que é o problema. Nas empresas, a gente tem hoje uma coisa muito bom, que nós estamos altamente conectados, mas uma coisa muito ruim, que nós estamos altamente distraídos. Então, assim, nunca a gente esteve tão conectado, mas nunca a gente esteve tão distraído. Então, a questão do que eu mais vejo nas empresas é a dificuldade dessa gestão dessas tarefas no tempo. Então, a gente vive com a ideia que a gente não tem tempo. A nossa geração é uma geração que está sempre estressada por falta de tempo, uma geração que trabalha mais número de horas do que gerações anteriores. Há uma pressão por trabalhar, mas se a gente for examinar de lupa o dia a dia de um executivo, tem muita distração. Sim. Tem muito tempo em rede social, tem muito tempo em papo que não interessa, tem muito tempo vendo coisas que não precisava ver, tem muito tempo com coisas que a gente não devia. Não é à toa que a gente diminuiu o consumo de livro, o consumo de filmes, porque a gente você pega lá o Instagram, que o Instagram dá essa conta, você vai ver quantas horas por dia você passa no Instagram, você vai ver o que você podia ter transformado isso em produtividade. Então, saber dosar essa sensação, né? Tipo, cara, o que eu preciso concluir, o que é importante para o meu dia, para manter esse foco, né? E ter a pausa, sim. Ter a pausa é válido. Cafezinho, levantei o banheiro, conversei com um colega, isso é super válido ao longo do dia. Né? Mexer no Instagram. Claro. Mas entender de novo, isso está me levando à perda. Porque o que é o problema da procrastinação em todos os ambientes? Mas, pegando a tua pergunta do trabalho, é a culpa que gera depois. É o saldo no fim do dia. Lá no travesseiro. Né? Mas eu devia ter feito, não fiz, amanhã vão me cobrar, vai atrasar. Vai dar... E esta ansiedade, que nós somos a geração mais ansiosa, que é o problema. Então, o problema da procrastinação nem sempre é porque você não entregou para o teu chefe. Às vezes é pela tua própria saúde, da tua ansiedade no fim do dia, com sensação de culpa, com a sensação de dever não cumprido. Né? Então, evitar a procrastinação com esse foco, o que eu preciso fazer, o que é importante no dia de hoje, o que é importante nesse turno, não é só para atingimento de metas ou para satisfazer chefia. É pela nossa própria saúde emocional. Né? Eu fiquei pensando enquanto tu falavas, assim, eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo, né? E para mim isso era muito difícil, porque eu tinha que vestir uma carapuça de uma pessoa política, polida, não que eu não seja, mas eu sou até ali. Então, não é à toa que o grande bordão desse programa é sem mimimi, porque é assim que eu me relaciono com as pessoas com as quais eu tenho intimidade, que eu amo, que eu quero bem. Porque, assim, o que eu via era, quanto mais explicava, menos a pessoa entendia, porque dava toda uma volta, entende? Eu preferia dizer assim, olha só, essa caneca aqui é melhor que ela fique aqui. Tô falando isso porque a Maitê me fez uma coisa, depois eu falo para vocês. Assim, bota pra cá, não sei o quê. Mas é que veja bem, porque na teoria do fulano, do não sei o quê, a pessoa dá toda uma volta. Eu sou objetiva. Então, se a pessoa for objetiva comigo, assim, e eu tenho muita velocidade, e me incomodava, era a falta de velocidade no outro. Claro que daí entram as coisas que a gente vai pra terapia, né, pra dar aquela respirada, né? Isso. Para tu teres uma ideia de procrastinação, mas que tudo bem, não gera perda, a não ser uma possibilidade de uma separação, é que eu estou com 3 quadros a serem colocados, né? Pendurados, sei lá eu. Cara, acho que vai fazer 2 anos. Eles estão lá, bem bonitinhos. Né? E aí, mas eu achei muito legal que meu marido conseguiu dizer para mim assim, porra, cara, eu não tenho saco para fazer isso. E ele tá certo, ele trabalha um monte, ele é super exigido. Entendo, assim, admiro muito a maturidade dele no sentido de conseguir chegar um momento
modo avião no telefone, não estou disponível, porque ele quer estar 100% presente ali, com o filho, né, família, jantar, TV, seja o que for. Mas eu percebo muito que esses pequenos gatilhos que a gente traz, né? E aí, ou então pessoas que te contam assim, porque como a minha vida tá difícil, porque assim, ó, eu não tenho papas na língua, de fato, assim. A pessoa me fala, eu digo, olha, claro que eu falo com jeito, mas assim, se a pessoa vier me falar pela 5ª vez a mesma coisa, então eu vou dizer assim, bom, ou eu não te falo mais, ou eu me distancio da pessoa, porque daí já começa uma coisa uma coisa energética para mim, sabe? De que a pessoa tá vibrando num negócio que ela não quer solução. Ela não quer solução, porque assim, às vezes a solução dói, né? Aliás, muitas das soluções doem. Bom, mas daí assim, tu tem que arcar com as consequências das tuas decisões e tudo mais. Só que eu acho que quando eu falo da coisa da vida corporativa, eu acho que as pessoas estão se escondendo muito atrás disso para procrastinar. Minha sensação, é só uma sensação. Para procrastinar em outras coisas e parecerem aquela coisa de uma vida de família de margarina. Quanto mais as gerações estão passando, mais forte é a sensação do parecer, né? Não só do parecer e do pertencer, porque a gente olha as redes sociais, a gente vive um negócio maluco, às vezes, que é chamado ilusão da maioria. Ilusão da maioria? A gente olha 2 pessoas de férias e fala, tá todo mundo de férias. A gente olha 2 pessoas trocaram de carro, todo mundo tá trocando de carro. Né? 2 pessoas estão namorando, todo mundo namora. Né? Então é uma ilusão que a gente vive. E aí a gente cai nessa armadilha dessa sensação do pertencimento. Então eu também tenho que tirar férias, então eu também tenho que namorar, então eu também tenho que trocar de carro. Tipo um efeito boiada, assim. Efeito boiada. Para a sensação, tipo, para não ficar por baixo. Né? Porque nas redes sociais todo mundo é muito feliz. Total. Então eu sempre falo para cliente, tá depressivo, não entra no Instagram. Porque tá todo mundo bem lá. Exatamente. Né? Só que a gente tem que lembrar que a rede social é um clique ou um vídeo de no máximo 1 minuto e meio. Que as pessoas escolheram para lá estar. Então elas não representam. Essa é a coisa que eu falo, enquanto figura, tu também é figura pública, temos nossas redes, eu falo, cara, eu não sou o cara do Instagram. O cara do Instagram é uma fração muito pequena minha, que quem é só seguidor do Instagram conhece um fragmento muito pequeno meu. Né? Eu sou um cara que vai ter incoerências com o que eu estou dizendo, que vai ter qualidades que eu não mostro nas redes sociais, e que vão ter defeitos que eu não mostro nas redes sociais, e que vão ter um estilo de vida que também não aparece na rede social. Então, a gente tem que lembrar disso, para não cair nessa sensação de pertencer. Então, eu também tenho que ter, então eu também tenho que fazer. E aí é uma neurose que as pessoas acabam gastando dinheiro e tempo para cumprir esse sentimento de pertencimento. Então, eu vou num lugar legal porque eu quero é marcar que eu fui nesse lugar legal e não pelo desejo que eu quero verdadeiramente conhecer esse lugar. E ainda mais em Porto Alegre, né? Tipo assim, que é aquela coisa, tipo assim, tá todo mundo indo pra tal lugar, tenho que ir lá. É o que eu falei da ilusão da maioria. A gente olha 3 pessoas em um restaurante, todo mundo vai nesse restaurante agora. Não, a ilusão da maioria corta certo, viu, galera? Porque assim, ó, eu tô pensando nisso e é bem isso. E sabe que me irrita tanto? Eu não sei se porque eu ouvi tanto quando eu era criança da minha mãe que eu não era todo mundo. Sabe? Que é bem da nossa geração, né? Sim. Tipo, não dava pra comprar um tênis, assim, mas é que tu não é todo mundo. Daí, tipo, tinha uma outra conotação, claro. Mas hoje eu me pego falando isso pro meu filho. Explicando pra ele que não é porque o fulaninho foi pra Disney que ele vai. Primeiro porque, assim, eu tenho ranço de Disney, eu não vou nem que me paguem. Espero o dia que o teu Dino quiser te levar, a tua Dina, vai com outra pessoa, com a tia Yara, sei lá eu quem, mas não vai comigo. Yara, tu trouxe a nossa história, nossa história, né? Puta merda, nos entreguei aqui, né? Mas tá tudo certo. Não, mas a gente tá bem, a gente tá bem. Mas eu fico pensando nisso, do quanto é difícil também para que não essas crianças que hoje também tem tudo muito disponível, né? Tu que tem filho, que sabe como é que é isso, a urgência que eles têm de determinadas coisas, mas de outras também não. E aí não é por uma coisa de decisão ou consciência. É a gente que tem que ir lá explicar. Várias vezes. Várias vezes. E a minha tecla aqui com relação à educação, que eu sempre falo para todo mundo, educar é difícil pela repetição, porque é isso que cansa.
né? Tu repetir todos os dias. É que nem educar marido, né? Não tô falando de homem, tá? Tô falando... Marido, o meu foi assim, ó. Foi, mas pelo menos agora tá entregue, né? Ok, tá lapidado. Mas é quando tu enxerga um potencial, e aí talvez pela nossa formação, por esse olhar um pouco mais, né? Que a gente consegue enxergar um pouquinho além. Quando eu vejo alguém muito capaz e aquela pessoa se sabotando e fazendo pouco uso da sua capacidade, porque é mais confortável, mas ela está perdendo muito. Então, a gente poderia dizer que procrastinação e autossabotagem estão ali? É um dos motivos, né? Tu pode fazer procrastinar por ser preguiçoso. Né? Sim. Pode procrastinar por estar com medo. Mas tu pode procrastinar por sabotagem, pela ideia do não merecimento. Né? Que é uma coisa difícil hoje, tu percebe isso Que é interessante, porque eu gosto de fazer uma pergunta para clientes. Tá, e se acontecer tudo o que tu quer? O que vai acontecer? Né? Ah, vai ser fantástico. Tá, por um lado vai ser fantástico, mas vamos pensar outros desdobramentos. Né? Então, eu gosto muito de perguntar o que teu pai e tua mãe diriam se tu chegasse exatamente na vida que tu quer. E o que eles pensariam e não diriam se tu chegar exatamente na vida que tu quer. Porque aqui a gente já tem uma pista. Meu pai ia debochar, minha mãe ia criticar, meu pai ia ironizar. Pode não vir isso, mas se vem algo nessa linha, então a gente já começa a sacar um não pertencimento que a gente pode procrastinar por isso. Uhum. Então, várias coisas. Eu falei, medo e preguiça também faz parte da procrastinação. Mas a autossabotagem, sem dúvida, né? Então, entender essas nossas fontes também. Né? E entender que vão haver perdas, que eu acho que é uma coisa que tu trouxe agora há pouquinho que é legal. Assim, muitas vezes o ganho está na perda que a gente não aceita. Então, eu não quero correr o risco, então eu não quero abrir mão. E para viver o extraordinário, eu tenho que arriscar o bom. Isso é o que nos leva a trocar de carreira, a fazer um divórcio, a trocar de cidade, a trocar um hábito, um estilo. Às vezes não tá ruim, mas eu quero viver algo tão extraordinário que eu vou ter que arriscar o médio. Sim, tipo, porque o ótimo ele é o inimigo do bom, assim, isso. Né? Então, para isso eu vou ter que dar, mas eu conheço casais que se separaram, não precisou esperar chegar num caos o casamento. Tem pessoas que trocaram de carreira que não precisaram chegar num caos de carreira. Chegaram num lugar médio e falaram, o médio já não está legal, eu preciso viver algo maior. Né? Então, e aí tem que arriscar, e aí tem perda, né? E aí eu tenho que abrir mão. Né? Então, quero passar em concurso, você vai ter que abrir mão de horário de lazer. Né? Quero juntar dinheiro, você vai ter que abrir mão de gastar em prazer. Uhum. Né? Quero ter um corpo sarado, você vai ter que abrir mão de alguns lanches, abrir mão de ficar vendo TV e ir para academia. Eu não sei lá o que cada um quer, entendeu? Eu não entro no mérito do que cada um quer. Entendi. Mas vão haver perdas. Então, sempre há perdas necessárias. Tipo, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Eu falo muito isso, porque assim, quando eu falo com nutricionistas e tal, amigas, enfim, falam assim, não, Kelly, olha, tu só não é uma pessoa toda rasgada porque tu bebe todos os dias. Eu falei, mas não quero ser rasgada. Porque eu faço uma escolha, entendeu? Exato, eu sei que existe, eu sei os porquês, mas eu sou, e aí talvez até pela minha história de vida, por ter sido uma filha que amadureceu muito cedo, ajudou a mãe muito cedo, cuidei dos meus irmãos. Então, isso me trouxe assim, um escudo um pouco mais... vou te dar um exemplo, minha mãe estava viajando, e aí, se fosse eu morando com ela, a casa ia estar limpíssima, geral, assim, todos os dias. Porque eu ia seguir o plano, entendeu? A minha irmã que mora com ela. E aí, a minha mãe ia chegar, tipo assim, meia-noite e pouco, tá? A minha irmã fala pra mim, às 5 da tarde, tô sem a mínima vontade de arrumar a casa. E eu pensei, oi? Mas a mãe vai chegar a tal hora. E a minha mãe fica putaça, tipo assim, não, como assim, né? Não, pelo menos as coisas ajeitou, botou no lugar e tal. E aí ela falou assim, eu ainda tenho que dar aula. Eu me compadeci, mas daí veio aquela Kelly, que também tem um registro materno por essa irmã, e eu falei, tá, olha só, eu tô liberada hoje, faz o que tu conseguir aí, e depois me manda por escrito o que precisa fazer ainda, que eu vou lá e dou uma geral pra ti. E assim, tá, fiz, mas não fiz daquele jeito assim, uau, né, tipo, mas fiquei pensando enquanto eu tava lá, sabe, assim, que por um lado ela é livre e isso é muito legal.
se ela não conseguisse sozinha, obviamente, ela ia assumir o BO de, tipo, minha mãe reclamar, ela não tem problema com isso, ela convive bem. Eu não. Eu é como se minha mãe estivesse presente todos os dias, me lembra, ali, tipo, por que isso, por que aquilo, por que não sei o que, Ok, tem uma questão aí do amadurecer muito cedo, mas de se cobrar. E quando tu falas, assim, do pensamento acelerado, da ansiedade, eu tenho essa questão da hipervigilância muito forte. Isso certamente me causa muito mais perdas do que ganhos. Ganhos no sentido do trabalho, da criatividade, porque é o momento em que eu estou sozinha, à noite, na madrugada, que eu acordo assim, e acordo com 1000 ideias. Então eu tenho que botar tudo ali, e todo mundo que convive comigo, eu digo, olha só, pessoal, assim, a mensagem vai chegar 2, 3, 4, 5 da manhã, mas não precisa responder, tá? É só... E o pessoal já me silenciou, claro, né? Porque é louca. Mas, assim, é o horário que, entendeu? Agora, de manhã, eu já vejo que eu levanto, tranquila, faço o que tiver que fazer em casa, mas eu gosto de estar sozinha, comigo. Então, mas é uma ansiedade essa hipervigilância, porque tu quer fazer e aí tu, não posso esquecer. É quase como meu pai dizia que antigamente ele fazia isso, deixava um bloquinho do lado né, ali no bidê, enfim. E aí ele pegava e escrevia um negócio. Lembrava, porque de fato a gente pensa muita coisa e a gente vive muita coisa. A gente tem o trabalho, tem vários papéis que a gente exerce. E aí, dentro dessa hipervigilância, a gente, por cansaço, pode procrastinar outras, sabe? Pode. O cansaço é outro motivo para levar a procrastinar. Eu fiquei pensando agora, quando tu trouxeste isso, fiquei pensando que em alguma válvula de escape eu tenho que ter. Então, seja a roupa que eu não levo lá, ou tipo assim, isso eu não vou fazer, eu preciso dormir, o precisar ficar sozinha é um negócio, e eu falo isso em todos os episódios. Eu só sou casada porque é com a pessoa que eu estou casada. Porque ele tem uma percepção dessa minha necessidade de estar só, que eu não sei se outra pessoa teria. Uhum. E na dúvida, também não vou arriscar outro casamento, né? Daí eu fico sozinha. Porque o fato de ter morado sozinha também, assim, vim de uma família que eu tinha uma responsabilidade, daí fui morar sozinha, consegui viver a Kelly nessa totalidade toda, nessa coisa que eu falo assim, de se conhecer, que eu acho que é um caminho muito necessário, que muitas pessoas se conhecem, mas eu acredito que elas façam vista grossa, assim, para algumas coisas. E aí eu tô pegando, inclusive, colegas de faculdade, em época de estágio. Mas tem uma coisa interessante de estar falando, porque, assim, existem 2 caminhos, quer dizer, tem vários, mas estou pegando aqui 2 caminhos para a gente falar sobre se conhecer, né? Então, uma coisa eu me conheço quando eu estou sozinho, sim, porque eu reflito mais, né, sobre a vida, tenho mais tempo para refletir sobre a vida, e, portanto, se eu assim quiser, mais tempo para refletir sobre mim mesmo, e aí me conhecer. Mas a relação a 2, e eu estou falando relação agora, a relação amorosa, a relação casamento, eu entendo como terapeuta que é a relação mais potente para a gente se conhecer de qualquer outra opção. Porque é a relação que mais vai espelhar todos os meus defeitos. Inclusive as nossas sombras, eu ia dizer, porque né? quando eu fiquei 3 anos, quase 3 anos solteiro, né? Quando eu estava solteiro, não tem ninguém pra te apontar, né? Para me dizer que hoje eu baguncei, que eu fui um pouco grosseiro, que eu tô egoísta, que eu esqueci uma coisa importante, que eu tenho um hábito lá que lembra o meu pai. Né? Não tem ninguém para me dizer isso. Claro. Né? Eu tô lá lendo meu livro e me conhecendo também, eu não tô anulando. Não, entendi. Só que ninguém está me confrontando. O confronto de trabalho com o cliente, com o chefe, também faz a gente se conhecer também. O confronto com o filho, que também te questiona, também vai conhecer. Mas o do casal é o mais forte. Principalmente pensando num casamento que tu quer manter. Claro. Né? Porque a pessoa te traz algo e tu vai ter que pensar sobre aquilo. Porque tu não quer perder a pessoa. Se tu tá numa crise, não, né? Mas eu tô falando aqui numa situação que amo essa pessoa, quero ficar com essa pessoa, mas essa pessoa tá me mostrando coisas. Então, eu que já vivi mais de uma relação, eu percebo coisas em comum. Quando eu vejo, assim, pela 3ª vez, escutando a mesma crítica, eu penso, deve ser verdade essa crítica? Tipo assim, puta, mas 3... Deve ser verdade, né? A 3ª pessoa que está fazendo a mesma queixa deve ter fundamento. Então, eu preciso pensar sobre isso. Assim como tem coisa que só naquela relação apareceu.
Claro que E aí eu descubro um lado meu que eu não sabia. Daqui a pouco numa relação eu sou mais ciumento, na outra eu sou mais brigão, na outra eu sou mais acomodado. E aí, claro. Por que em cada relação aparece um lado meu, né? Então eu super sou a favor de que, cara, se relacionar é um grande capacidade de Não, eu concordo, assim, a minha irmã, ela fala um negócio muito engraçado, porque eu comecei a namorar cedo, né, com 13 anos, e aí ela sempre fala assim, não, a Kelly teve um namorado lá nos 13 anos, ficou 2 anos com ele, depois ela teve 377 namorados, e aí depois ela resolveu casar. Mas eu atribuo muito da minha maturidade, da minha decisão de casar, de construir uma família, aos 377, né? Exato, aliás, galera, obrigada, tá? Porque, tipo assim, foi me relacionando e dando certo ou dando errado, ou me decepcionando e sofrendo, ou fazendo alguém sofrer, porque a gente também não pode se eximir e achar que só a gente sofre. Hora a gente causa, hora a gente sofre. E hora a gente sofre, E isso me deu uma... não é uma força, mas me deu uma clareza de quem eu sou, com os defeitos e com as qualidades. Então, assim, por isso que eu falo pro meu marido que eu não vendi gato por lebre. Porque eu já conhecia. Então, assim, ele conheceu os lados mais obscuros, mais sombrios, mas também o lado mais alegre. Mas isso tem a ver com amor, né? Essa é a grande diferença entre paixão e amor. Né? Porque a paixão é só projeção e é só a nossa melhor versão. É só a parte boa, né? Só a parte boa. Então, assim, toda a nossa melhor... Eu entrego a minha melhor versão todos os dias, o outro entrega a melhor versão todos os dias, tem um monte de projeção e carência no meio disso tudo aqui, e aí explode uma paixão. Passa um tempo, isso tem que começar a virar amor. O que é o... Porque o amor nunca é uma emoção primária. Né? Então, amor à primeira vista, pelo conceito de inteligência emocional, não existia amor à primeira vista. Romanticamente falando, eu acho legal a frase. Tá? Mas, assim, pelo viés técnico, existe paixão à primeira vista, mas não existe amor à primeira vista. Por quê? Porque o amor pressupõe esse lugar de a pessoa conhece a minha pior versão e escolhe ficar. Escolhe ficar. Então, essa pessoa me ama. Né? A mesma coisa inversa. Eu conheço a pior versão e eu escolho ficar. Né? Então, eu amo essa pessoa. Então, o amor tem muito a ver com intimidade. Né? Então, tem uma profundidade de intimidade para conhecer o sombrio. E, de novo, a relação a dois é a relação que mais vai aparecer o nosso lado sombrio. Então, quem é que mais vai conhecer a minha pior versão? O meu parceiro. Total. Mais do que o meu chefe, mais do que o meu filho, mais do que os meus pais. Quem mais vai conhecer o meu lado ruim? O meu parceiro, minha parceira, né, de casamento. Então, se mesmo com tudo isso, essa relação se justifica estar junto, com todo o seu sobe e desce, com todas as suas dedicações, suas relíquias, então a gente sabe que aquela paixão se transformou em amor. Tem muita relação que não vai pro amor, né? Isso. Que vive o tempo da paixão e ela não consegue fazer essa migração para a paixão. Por quê? Porque quando começam a surgir todo o lado sombrio, alguém, ou os dois, não sustenta. Falar, não vai rolar. Eu tinha uma coisa cíclica, assim, mas era consciente, né? Que era assim, como eu não quero esse envolvimento e tal, então eu cavava o pênalti antes de entrar no amor, entendeu? Ou eu fazia a pessoa mesmo cavar um pênalti pra mim, pra eu sair magoada, entendeu? Mas tudo conscientemente, gente. Foi uma coisa assim, bem malévola, né? Mas ok, faz parte. E é o que faz a gente crescer, né? É o que faz a soma da nossa... Por isso que eu falei no início aqui da entrevista. Posso ficar falando do meu currículo, mas eu faço questão de falar a soma de experiências. Porque elas transformam a gente. Né? Então, assim, qualquer relação que eu tive, de trabalho, de chefe, de cliente, de amores, me transformaram em quem eu sou hoje. E tu acha que depois de ter vivido um casamento de 21 anos, que aliás ele casou com 10, né? Porque assim, super jovem, brincadeiras à parte. 21 entre namoro e casamento, só para deixar claro. Entre namoro e casamento. Gente, nós temos a mesma idade. Ou seja, tudo isso, um guri, né? Que a gente não imagina hoje. 6 anos que eu estou separado. 6 anos que ele está separado. E conhecer outras pessoas. Eu ia te perguntar assim, porque... Muito difícil. Até para eu já ficar com, né? Vai que... Daí eu já fico com uma ideia, uma dica tua. Tu sabe que eu comento assim, que quem foi muitos anos casado, né? Também é teu caso. Quando a gente separa, a minha sensação, eu era um bichinho de pet de casa, largado na selva. Sabe? Fala, o que eu faço agora? Eu não sei fazer nada. Sim. Medo, tensão, tremor, por fazer coisas básicas, porque, cara, eu nunca tinha caído nessa selva. Para mim foi muito difícil,
Primeiro, porque o jogo hoje é muito diferente, né? E até tu entender o jogo que funciona. Eu descolei da minha adolescência para os meus quase 40. Pois então, assim, nisso o mundo mudou, né? Mas tem um ponto que eu acho que esse é o ponto mais interessante para explorar aqui, que a gente, muitos anos casado, a gente já não sabe mais quem a gente é fora daquela relação. Ela fica simbiótica, naturalmente. Isso. Principalmente se for uma relação que ela é boa, ou pelo menos que ela foi boa durante um tempo, tu fica muito simbiótico. Cara, quem sou... E aí esse foi o meu dilema. Quem sou eu sem essa relação? Então, a primeira namorada que surgiu pagando uma super conta. Porque era uma namorada que veio para começar a ajustar as coisas. Tanto que quando eu terminei esse namoro, eu disse, cara, eu vou fazer uma coisa que poucos homens fazem, que é, eu vou ficar sozinho. Porque homem engata namoro em cima de namoro, né? Ah, sim. Então, eu falei, não, eu vou me permitir. Claro que sozinho, né? Não deixei de sair com pessoas, mas óbvio, não vou vincular, não vou pedir namoro, não vou morar junto, não vou apresentar família. Aquela coisa toda. Porque eu preciso entender o que eu gosto. E aí, um pouco, tu falou dos teus 300 e poucos namorados, porque assim, o que tem nessa coisa de sair com mais gente? Né? Tu começa a entender. Cara, o que me faz bem? Claro que chega uma hora que fica complexa a coisa que eu falei, pô, eu gostaria do físico da fulana, do emocional da Beltrana, puta, do diálogo a pior parte, né? Essa parte é horrível. Isso aqui agora vai ser um caos, né? Mas aí a gente começa a entender, comecei aqui, nem precisa ser um namoro, uma relação com alguém, pô, isso aqui é um ponto alto dessa relação, mas esse ponto alto não é o mais, por mais que eu qualifique, não é o mais importante para mim, o mais importante não tem nessa relação. Daí vai para um outro, pô, tem isso aqui, mas não tem outro. Então, esse jogo, que depois de 21 anos com uma pessoa, do qual eu me dou muito bem, eu sou muito amigo da mãe do meu filho, temos muito respeito pela nossa história. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente filho, né? Isso é muito legal. Atende clientes juntos, nos encontramos em nome do Eduardo, do filho. Então a gente tem uma relação muito legal mesmo. Torcemos um pro outro, já confidenciamos namoro um pro outro. Show! Isso aí, ó. Isso é o que eu espero, tá? Ó, deixa aqui o recadinho. Não foi assim os primeiros 6 meses, tá? Tudo bem, né? Mas é o momento de... Logo que separa, amanhã. Mas em seguida uma coisa estranha, a gente se ajeitou. Então, ou seja, eu só sabia quem era o Gabriel com aquela mulher, né? Então, essa é a dificuldade, que é parecido em outras proporções, sei lá, o cara ficou 30 anos numa empresa e agora vai para um mercado completamente diferente. Cara, demora muito a tu entender, né? Como um exemplo que tu deu, fiquei muitos anos solteiro, agora vou morar com alguém. Então, tudo aquilo que a gente estipulou um automático, tirar esse automático, desacomodar e dizer, agora eu tenho um outro, tem que encontrar um outro formato, porque dá aquela sensação de vazio, mas quem eu sou? Mas é legal também sair da zona de conforto, né? Fantástico. Que tu evolui, que assim, se tu namora um pouco com alguém, daqui a pouco tu tem que te ajustar com outro alguém, ou eu acho que isso é uma coisa que te faz, obrigatoriamente tu não entra no flow assim do tá tudo bem, é tudo sempre assim, não, até porque eu não consigo ficar assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que quem convive comigo diz, mas não dá pra ter um pouquinho de paz. Exato, porque eu tô sempre querendo criar, não é um desconforto, eu quero não cair na zona de conforto, porque eu vejo que esse e aí a gente estava falando naquela hora ali de pandemia, foi o que apareceu muito na pandemia do que eu presenciei em casais, perceberam que estavam num automático e numa zona de conforto e se olharam e viram, nós somos amigos, na verdade, nós não somos mais homem e mulher, nós não compartilhamos coisas, nós não... sei lá, compactuamos com os nossos futuros, estava um para a direita, outro para a esquerda, então assim, óbvio que a gente não vai sempre para o mesmo lado, mas acho que quando entra essa coisa de se conhecer, a gente fica, no meu caso, a gente fica um pouco prepotente, porque tudo bem, eu sei das minhas sombras, eu sei dos meus defeitos todos, e sei das minhas qualidades, mas assim, quando alguém me diz, ou meu marido, no caso, né? Falando de relação. Mas isso não sei o quê. Aí eu falo, mas tu vai ficar quantos anos mais falando de um negócio que tu já falou lá atrás e eu já disse que isso é inegociável. Porque aí eu entro numa coisa assim, a minha essência, ela é inegociável. Seja com quem for, né? E a forma de se relacionar que tu trouxeste agora, ela tá diferente porque ela perdeu um pouco do que na nossa época era gostoso, que era a coisa do dar uma olhada, né? Tem todo um jogo, uma linguagem corporal legal. Não, agora é um coraçãozinho num app, né? Aí fica, putz, assim, eu hoje, assim, não me enquadraria, não conseguiria, sabe? Porque eu não sou mecânica.
Eu sou extremamente visceral, assim. E então não combinaria comigo, sim. né? Esse negócio de vai, vem e tal, assim. Ou tipo, é porque daí ali a coisa tá meio que misturada. Ou é porque a gente já sabe o que a gente quer, então a gente vai para lá só para ter prazer garantido, o seu dinheiro de volta. Ou a gente quer alguma coisa. Eu já vi, né, as duas coisas, mas não sei, percebo como um pouco estranho, entende? Para mim. Porque eu tenho essa necessidade do envolvimento. Claro que não necessariamente um namoro, um noivado, um casamento, mas de estar com a pessoa, de ter essa conexão que muitas vezes vem através da química, sabemos. E muita gente confunde a química com amor, né? Que, de novo, né? A química tem uma relação muito forte com a fase da paixão. Né? Então, e que não é amor. Né? Então, mas acho que fechar esse quebra-cabeça todo que tu tá falando, ele é muito, muito, muito delicado. No fundo, todos nós queremos nos relacionar, tá? Assim, eu, quando eu escuto pessoas dizerem assim, não, eu não quero mesmo ter ninguém e tal, eu acho que é sempre blá, blá, blá de defesa. Eu acredito nisso numa fase. Estou numa fase na minha vida que essa fase eu não estou querendo um namoro. Beleza, eu mesmo passei por isso e acho que um monte de gente passa. Agora, quando a pessoa fala isso para um plano de vida, né? Não, a gente quer amar, a gente quer ser amado, a gente quer ser importante, a gente quer alguém para dar boa noite, entende? Claro. Tu quer alguém para contar uma notícia boa, tu quer alguém um colo para o dia ruim. Né? Então, o ser humano precisa disso. Né? Então, criar esse entendimento, como é que eu vou costurar isso, né? Que é um super desafio, porque, como tu falou, o relacionar, né, vai entrar um terceiro componente que é o nós. Então, às vezes vem alguém e fala assim, mas eu sou assim. Falei, cara, mas eu não estou falando... Quando alguém responder, fala com o pessoal, né? Quando alguém está lá no namoro, alguém te dizer assim, mas eu sou assim, você responde assim, ó, tá bem, tudo certo. Mas eu não estou falando de você, eu estou falando da gente. Quem você é, tudo certo. Seja quem você quiser seja quem você quiser ser. A pergunta é quem nós seremos. Porque quem você é quando nós não estamos juntos aqui me diz pouco respeito. Me diz algum em termos de consideração, porque somos casados, mas me diz pouco respeito. Agora, quem nós somos? O diálogo que a gente tem, o cuidado que a gente tem, a dedicação que a gente tem, a presença que a gente tem, a intimidade que a gente tem, a sexualidade que a gente tem. Quem seremos nós? Né? Então, quando alguém chega muito já nos primeiros encontros, já vem com, eu sou assim, eu falei, você não vai querer construir uma relação. Não, então é só ela e a outra pessoa, não tem um olhar para o nós. E aí tem que fechar no primeiro encontro que não vai rolar. Que não vai rolar, até porque é uma construção, por isso que né? eu não sou dessa frase, tu vai casar de tempo, tu vai concordar comigo. Essa frase que eu escuto assim, você tem que amar o outro exatamente como ele é. Eu falei, quem escreveu essa frase nunca casou. Nunca casou. É que nem quem inventou reunião nunca participou de uma. Fica lá achando que vai resolver lá. Né? Porque essa coisa de ame o outro como ele é. Cara, quando a gente vai se relacionar, a gente vai. O que eu entendo não entre numa relação já pensando que tu vai mudar o outro. Isso Perfeito. Sim. Não entra, porque tem muita gente que gosta de entrar na relação já salvando o outro, né? Não, total. Agora comigo, esse homem, essa mulher, vão se tornar mais isso, mais aquilo. Não, entra mais aceitando as coisas como são. Mas ao longo do tempo, é óbvio que nós vamos fazer mudanças, exigências, pedidos, renúncias, em nome um do outro. Não, e até eu percebo coisas assim, por exemplo, eu sou extremamente debochada e brincalhona, sempre fui. E aí um dia, meu marido fez um deboche, alguma coisa pra mim, eu enlouqueci, mas eu emputeci real. E ele falou assim, eu falei, mas eu sou a debochada da relação, tu não. Só que chega uma hora que tu já não, num casamento, numa relação de muito tempo, tu não sabe mais até onde, né? Até onde é tu, Fundiu. onde vem o outro, porque o outro também aprende coisas contigo. E feedbacks de amigos começam a dizer assim, nossa, mas o fulano mudou, ou tu mudou, né? Enfim. E eu acho que perceber também naquilo que o outro é melhor que tu não é um demérito, pelo contrário. Né? Que bom, olha, ele é melhor nisso, eu sou melhor naquilo, então a gente já se acertou. Mas sabe que nisso que a gente fala de relacionamento, tu concorda comigo que não existe casamento de longa data, né? Pelo menos assim, vamos chutar o 7, né? Que dizem que é a crise, que não afeta ou que a sexualidade ela não é questionada. Porque uma coisa é assim, ó, e é o que eu sempre falo, uma coisa tu vai sair hoje com um, daí um tempo vai sair com outro, então claro, vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Porque é aquele, bom, nem sempre, né, pessoal? Não dá pra, às vezes não encaixa, né? Mas assim, e aí? Mas num relacionamento tem rotina, tem que decidir, tem que fazer o sorteio do boleto às vezes, tem que falar sobre o filho, educação, tem que
enfim, tomar várias decisões que, assim, tu não tá com cabeça dentro da mesma casa, que seria diferente se eu morasse sozinha. Ok, agora eu fecho essa gavetinha aqui e vou para um encontro amoroso. Eu não consigo fechar essa gavetinha na cozinha e ir pro quarto. Sim. Eu não consigo fazer isso. Tô perguntando porque tu é homem. E aí, homem tem uma teoria diferente, a não ser que tu seja um homem diferente. Tem. Óbvio, a gente tem diferença entre homem e mulher, e na sexualidade é mais forte a diferença entre homem e mulher. Claro. Mas ambos têm necessidade. E o que acontece aqui? De novo, né, na fase da paixão, a sexualidade, para quem encaixou, né, para quem se apaixonou, a sexualidade está em alta. Aliás, deveria ser. Né? Se um casal que está iniciando e estão se gostando, se nessa fase o sexo não for um elemento muito bom... Daí já nem vai, né? Nem vai, porque com o tempo, né, algumas coisas caem, outras sobem no tempo. Isso. Sobe a intimidade, mas a sexualidade cai. Até porque tem um ponto da sexualidade que pressupõe o desconhecido. E com a intimidade não tem nada mais desconhecido. Tu vai ganhar a intimidade, que é saber o que cada um gosta, não ter mais vergonha. Isso é bom, isso melhora. Né? Mas aquele fogo, ele vai diminuir. Né? Então fala, Gabriel, dá para ter de volta aquele fogo do início? Não, do início não tem como, porque o início vocês não se conheciam, e era por isso que tinha fogo. Então, como vocês já se conhecem, não tem como voltar a não se conhecer. Viu por que eu fazia? Conhecia várias pessoas e terminava por causa disso, porque era parte do fogo, era parte boa. Ficava no fogo lá. Agora, dentro de um casamento tem uma questão assim, porque casamento tem intimidade e sexualidade. Duas palavrinhas que definem um casamento diferente de outras relações. Então eu tenho lá meus amigos, minha família, o que difere a minha experiência com a minha mulher com amigos? Bom, com a mulher eu tenho mais frequência, mais intimidade e tenho sexualidade. Ou seja, portanto, se não tiver intimidade, frequência e sexualidade, nós não estamos falando de casamento, é o que tu falou, então nós somos amigos dentro da mesma casa. Né? E a sexualidade tem duas palavrinhas-chave numa relação longa, que é a surpresa e variedade. Então, tu precisa estar atento às surpresas e variedades dentro da relação. Que tipo de surpresa e variedade, Gabriel? Sei lá, daí o casal, cada um sabe daí o seu. Aproveita o que tu conhece daí do teu, cada da tua Né? relação. Mas a sexualidade é um lugar que ela não tem linha de chegada, né? Então, tu vai descobrir outra coisa, tu vai experimentar outras coisas, tu vai fantasiar outras coisas. Caminhos, enfim. Então, esse lugar... E aí tem horas, vamos voltar lá para o assunto que a gente falou, que é a procrastinação quando a gente começou. Tem horas que tem tarefas que eu tenho que fazer porque eu quero resultado. Eu vou falar isso, eu sei que é polêmico falar isso, porque tem gente que discorda, mas assim, tem um certo romantismo sobre as relações a dois que eu tenho um certo preconceito. As coisas não vão fluir naturalmente 100% da vida. Tem muitas coisas que eu vou ter que lembrar que é a hora de eu fazer. Pô, faz muito tempo que eu não faço um programa só eu e minha mulher. Vou botar na agenda aqui, vou mandar um WhatsApp, fulana, quinta que vem, desmarca teu compromisso, vamos nos dar uma noite só para nós dois. Cognitivamente. Porque as pessoas ficam esperando que, se for amor, isso vai vir. Não. No tempo, não vai. Cara, eu tocaste num assunto que, para mim, assim, é primordial. E eu, inclusive, já falei isso no meu casamento. E falo para quem é casado há muito tempo e diz, porque tu vê, não sei o quê. Olha só, seja uma babá, a rede de apoio familiar, não interessa. Uma vez por mês, que seja, a gente vai viajar para um lugar que a gente não conhece, a gente vai passar um final de semana, seja na praia, seja na serra, seja na PQP, não interessa. Porque lá, tu sabe, de alguma forma, o ambiente, ele não vai contigo. Aí é o elemento surpresa. Surpresa e variedade. E o mais legal é que de vez em quando o casal escolha junto o destino, de vez em quando um escolheu surpreende o outro. Isso! Porque tu tem que ter esse elemento. Né? Então, a mesma coisa uma relação nova. Não leva a pessoa nova para a mesma vida que você tinha. Aproveita a pessoa nova, cria outros hobbies, cria outros hábitos. Né? Você tem que ter essa oxigenação. Então, num casamento longo, a mesma coisa. Então, ainda hoje estava respondendo a caixinha de Instagram. O meu casamento, os filhos ficaram acima. Porque, romanticamente também, como pai e mãe, parece que esse que é o bonito. Só que a raiz vem antes do fruto. O fruto é fruto de uma raiz. Então, ou seja, se apodrecer a raiz, apodrece o fruto. Total. Então, assim, cara, não. Vai ter, inclusive, não é nem sadio pelos filhos eles estarem acima do casal sempre. Perfeito. Nem pela saúde deles, né? Mas eu tô falando pela saúde do casal. Porque os filhos entram muito no meio. Um casal tá caminhando na pracinha com o filho de mão dada. Onde está o filho? No meio. O casal vai tirar uma foto, onde é que o filho fica? No meio. Olha, O casal vai ver um filme, onde o filho senta? No meio. Cara, tu arrasou, porque assim, ó, eu antes de engravidar e antes de casar, eu dizia assim, olha só, filho não fica no meio, tá? Só pra tu saber.
Porque ele não vai, senão ele vai estar no nosso meio, inclusive na cama, né? Exato. Então, assim, ó, não, ele fica ou do lado do pai ou do lado da mãe, mas o casal anda de mãos dadas. Até porque ele precisa enxergar que o pai e a mãe são um casal. Exatamente. Senão ele vai achar o quê? Ele tá no meio, então ele domina os E dois? essas coisas matam a sexualidade. Mata. Chegada de filho é um desafio para a sexualidade. Gente, eu vou dizer para ti. É um desafio. É um desafio, né? Assim, o que eu diria, tá, Kelly? Todos os casais vão baixar a sexualidade quando o filho chega. Alguns vão conseguir lidar com isso e seguir a vida. Sim. Outros vão entrar em crise. Mas eu não acredito, na minha experiência de 16 anos como terapeuta, de que algum casal saia ileso da chegada de um filho. Concordo. E eu acho que... aí sim, a hipervigilância me ajuda nesse sentido. Exatamente. Porque daí, assim, ó... Exatamente. Daqui a pouco, olha, se tu não é um cara que é o cara que vai... né, o pau-ferro que vai dizer assim, não, isso não, isso não, isso não, isso não... Então vamos dividir os papéis. Porque eu rapidamente entendi que os nossos, né, estilos de educação e tudo mais eram diferentes. Então, assim, vamos combinar o que tu vai fazer e o que eu vou. Porque daí fica legal, a gente divide tarefas. A criança entende, né? E não joga, não faz aquele jogo que a gente sabe que é natural. E anteontem, eu peguei uma cena que eu achei maravilhosa, porque eu falei assim, tá, acho que de fato meu filho entendeu que ele é fruto de um casamento e tal. Porque meu marido foi brincar, falar não sei o que lá pra mim e tal. E ele olhou e falou assim, não fala assim com a tua esposa. Não é legal. E eu... O que esse pirralho tá falando? Mas eu achei legal a percepção dele, de que o homem estava falando com a esposa, ele não viu o pai, ele não olhou só pra mãe, ele não ficou tipo, não fala assim com a minha mãe. Ele falou a tua esposa. Sim, enxergou o casal. Então, isso para mim é o mais importante, né? E como eu digo, independentemente de casamento dar certo ou não, principalmente numa separação, a prioridade é a criança, né? Quando a gente tem essa noção, não acontecem as N situações que tu deves presenciar e ter de participar de alienação parental, de mil coisas, né? Bem complicado. E eu acho que a coisa do casal também tem isso assim, quando teve a história de pandemia ou quando eu saí do mundo corporativo, a minha mãe me comentou um dia assim, ela e outras pessoas, por que o fulaninho então não vai só meio turno na escola? Falei, bom, primeiro porque se ele for só meio turno, eu não serei a esposa que eu sou, porque eu preciso me cuidar, eu preciso dormir bem, eu não vou conseguir ir no salão tranquila, eu não vou isso, não vou aquilo, nananana. Ou seja, vai... E assim, não estamos falando de uma diferença absurda, dobro. Estamos falando de uma diferença pequena. Sim. E que para ele é importante socializar, né? Mas para ter essa consciência, a maioria vai na boiada. Vai. Porque tudo tem que ter... Aquilo que não está na tua agenda não vira prioridade. E as pessoas acham que botar na agenda é perder o romantismo. Então tem que estar na agenda o dia que eu vou na academia, tem que estar na agenda o dia que eu priorizei o filho, tem que estar na agenda o dia que eu escolhi um motel para levar minha mulher. Por que será que tu acha que as pessoas... Porque não é... Porque não, como se não fosse espontâneo. Tem que ser assim, entrou um raio de luz e foi espontâneo. Não, cara, às vezes eu mando um invite para a mulher e falo, semana que vem é a nossa noite. Olha, bota no invite, bota na agenda. Fica a dica aí, hein, pessoal? Achei legal, porque assim... O raio de luz, até meu anel voou. O raio de luz, ele virá no momento. Exato. Que lá vai ser. Não é ali o convite e tal. Essa ideia romântica de que, cara, isso não acontece em nenhuma área. Não é casamento, é igual com filho. Vai ter o dia que tem que botar na tua agenda, que tem pouco que tu não vai ter teu filho. Eu viajo um monte. Cara, eu tenho que botar na minha agenda quando eu abro o ano, o calendário das apresentações que vai ter no colégio. Claro! Porque senão eu vou acabar faltando e eu não quero faltar. Né? Quando o compromisso com o cliente tem que estar na agenda, para estar aqui contigo tem que estar na agenda. Isso aí. O meu personal está na agenda. Então por que coisas ligadas a amor também não vai para a agenda? Né? Ou seja, porque aquilo que tu não bota na agenda não é a tua prioridade. Então, para evitar de novo a procrastinação. E um risco de casamentos longos é procrastinar os momentos a dois. Porque é mais fácil. Desculpa, dinheiro, muito trabalho, o filho está doente, Aí tu olha, passou um tempo. Eu pergunto muito para casal, qual foi a última vez que vocês dois fizeram algo pela primeira vez? Porque, de novo, surpresa e variedade. Né? E quando eu estou falando de surpresa e variedade, eu não estou falando exclusivamente dentro do contexto sexual. Mas estou falando dentro do contexto casal, sem família, sem amigos, sem filho. Surpresa e variedade na vida, como casal. Né? Então, qual foi a última vez que vocês, como casal, fizeram algo que nunca tinham feito? Aí, às vezes, os casais falam,
10 anos. Falei, já afetou a sexualidade, então. Total. Porque você está muito conectado. Eu adorei essa dupla, surpresa e variedade, porque sabe que eu preciso ir para São Paulo e aí a gente estava vendo os preços de passagens aéreas, que estão proibitivas, inclusive, né? Caríssimas. Assim, é mais fácil para Paris, né? E não ir para São Paulo. E aí ele disse assim, e se a gente fosse de carro? Eu teria fim de fazer uma aventura, faz muitos anos que eu não faço isso e a gente nunca fez. E eu, na hora, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, mas daqui a pouco eu pensei, peraí. Por que não? Ele tá indo para me acompanhar num compromisso que é meu. Tu entende? Aí eu pensei, cara, eu não tenho direito de... Já que ele criou toda uma situação do tipo legal para viver esse momento, já que o momento é meu, e para chegar até lá, então por que eu vou fazer pouco disso, sabe? E ele, não, ainda se tu não quiser, a gente pode, de repente, um ônibus e tal, mas em nenhum momento ele disse, não vou contigo. Vários, e assim, vários mesmo, assim, casais, diria, não, então vai sozinho e te vira. Mas ele achou uma forma, inclusive, de fazer algo que, de fato, em 11 anos a gente não fez. Sim. Então, assim, eu parei, cara, é verdade, então vamos lá. Né? Então virou uma coisa assim, porque é um negócio totalmente meu, ele não vai, assim, ele só tá me acompanhando, entende? Aí eu acho que às vezes falta também se ligar, assim, do tipo, o esforço que o outro tá fazendo. Exato. Porque nada é espontâneo assim. Sabe, ter um corpo saudável é difícil, ter dinheiro na conta é difícil, criar filho é difícil, casar é difícil, ficar solteiro é difícil. Então, assim, você tem que escolher o teu difícil. Entende? E se tu não cuidar do casamento, tu vai cuidar do teu divórcio. Se tu não cuidar da tua saúde, tu vai cuidar da tua doença. Se tu não cuidar do teu dinheiro, tu vai cuidar do teu aperto de dinheiro. Então, assim, cara, a vida vai exigir. Né? Então, ou seja, qual é o difícil que tu vai encarar? E esse difícil não significa que não seja compensador. Claro. Né? Mas exato. Vai exigir que eu dê atenção, vai exigir que eu flexibilize, vai exigir que eu me repense, vai exigir, porque assim é com a carreira, assim é a construção com os filhos, assim é com o casamento. Eu acho que o emprestar-se, né, para o outro, de conseguir olhar também, porque o que às vezes falta é isso. Tem, sim, uma surpresa e variedade, mas não tem a percepção, o outro não percebe toda essa coisa que, né, que está sendo feita ali para criar essa situação. E isso envolve, no caso de um casamento, grana, porque tu sabe o olha, eu sei como é que a gente tá, mas mesmo assim a pessoa deu um jeito e me levou naquele restaurante que sabe que eu amo, que é mais caro, enfim. O que ela fez, não sei, mas sabe? Então eu fico pensando que a história que todo mundo fala de conexão com o universo, de estar atento, né? E da lei da atração tem muito mais a ver com o estado presente e de saber que cada escolha tem uma renúncia e que tu vai ter que... Se tu não encarar a realidade, não tem como, né? Exato. E é mais fácil, sim, botar um tapetinho a questão é que a conta vai chegar. Todas as contas chegam. Que é bom que algumas chegam cedo, enquanto a gente ainda é jovem. Tem a possibilidade de fazer algo. E fazer diferente, né? Mas é que, sim, e tu falaste isso, a minha mãe é uma que diz assim, eu não quero relacionamento porque homem só dá trabalho. O dia que ela falou isso, eu disse, mãe, tu tá te condenando. Tá condenando não viver uma relação. Tudo bem, ela teve 2 relações, aliás, deram certo enquanto duraram, né? Mas é um condenar-se. Essas frases, tem que cuidar muito das frases que a gente usa, né? Elas são sim, muito, elas são potentes, as palavras são muito potentes. Ainda essa semana no Instagram eu fiz um post sobre infidelidade e uma pessoa escreveu assim, mas todos os homens traem. Eu respondi, todos os homens ou todos os homens que você conhece? Puta, e a pessoa... Ela respondeu, falou, acho que refletindo tem razão, todos os homens que eu conheço. Eu falei, então... Porque daí quando a gente muda a frase e a gente se inclui, não são todos os homens, não são todas as mulheres, são todos os homens que eu conheço, são todas as mulheres que eu conheço, são todas as relações que eu vivi. Isso. Quando a gente se inclui na frase, a gente percebe que a gente está falando uma frase baseada só na nossa experiência.
E a nossa experiência é um grãozinho de arroz para da humanidade. Então, a pergunta é, por que eu só me relacionei com homens que traem? Por que eu fui traído em todas as relações? Que era o caso dela. Não vou entrar aqui no mérito, mas ela mandou um textão daí explicando. E eu disse, tive 3 relações e fui traído nas 3. A pergunta que vale, que eu respondi para ela, foi, a questão agora não é mais falar deles. Tu está preocupado em falar deles. Os homens. Não, agora o foco é você. Por que tu atraiu e desenvolveu 3 relações que tu foi traído? E dentro do mesmo padrão, né? Porque é o padrão. É o padrão que ela conhece. E quem não reflete, repete. Se você não refletir... Grava essa aí, Maite. Ela já tá ali. Porque, assim, é bem isso. E eu vou te dizer que eu reconheci muitos padrões, obviamente. Basicamente, sempre homens mais velhos, né? Daí o homem mais velho já vem com kit, daí não tinha o que fazer com kit, porque tem que aceitar o kit, né? Hoje eu tô incluída nesse grupo, kit, porque eu tenho um kit, então, assim... E a única vez que eu tentei mudar esse padrão, tá, tudo bem, que eu dei azar, né? Mas eu peguei um cara, assim, mais próximo da minha idade, bem contemporâneo, assim, solteiro, assim, prontíssimo pra, vamos construir um negócio, né? Mas ele morava com a mãe, aí não podia dormir na minha casa pra não deixar a mãe sozinha, e eu morando sozinha há 1000 anos. Isso é outra coisa. E daí, daí tu começa, aí eu pensei assim, se você não tá pronto pra colocar tua mãe em segundo plano, você não tá pronto pra casar. Perfeito. Essas relações simbióticas, depois, né? Depois que a gente casa, pai e mãe é parente. Total. Amo meus pais, convivo com eles, convivo muito com eles. Eu falo isso, as pessoas acham que eu não convivo com meus pais. Convivo muito com meus pais. Claro. Só que eles não são prioridade. Exatamente. E sabe que a minha mãe, ela fala pra mim assim, tu não sente saudade de mim? Eu falei, mãe, assim, até sinto, mas quando tu me fala isso, eu já não sinto mais também, porque daí eu já fico pensando assim, afeto não se cobra. Cara, na família que a gente tá formando é a principal. Claro, é isso aí. Né? Isso não significa ausência dos pais, mas tem gente que não consegue colocar a mãe em segundo plano, a mãe em primeiro plano e a esposa em segundo, porque isso é mais comum os homens fazerem do que as mulheres. Não que não tenha homem ou não que não tenha mulher que faça isso, mas é mais comum os homens. Você não tá pronto pra casar com uma mulher. Não. Total, não, e vou te dizer assim, hoje essa pessoa, o cara acabou casando, né, depois que a gente terminou, e tá separado porque foi cuidar da mãe, porque a mãe tá doente. E assim, de alguma forma não conseguiu negociar isso no casamento. Conhecendo também a personalidade, eu sei por que ele não negociou. Porque ele não negociou, na verdade, ele simplesmente disse, eu vou e pronto, né? E aí tem coisas que a gente tem que cuidar, e eu acho que também dentro disso que tu trazes, do procrastinar, é tipo assim, deixa, ainda é bebê, pode dormir aqui na cama. E assim tu vai, né? É trabalho. E outra coisa, o meu filho, o dia que eu tentei botar na cama, ele batia as pernas de um jeito que ele não aceitou. Que foi um dia que eu tava exausta, assim. E hoje eu vejo que isso já veio na personalidade dele, sabe? Esse é muito parecido comigo, muito independente, muito... Né? Eu tenho meu espaço, eu curto a minha companhia, digamos que para a idade ele está super bem com a maturidade emocional dele, que são coisas que eu cuido também. A mamãe te ama, isso e aquilo, mas a mamãe é a namorada, a esposa do papai, para colocar cada coisinha, né, no seu lugar, porque é muito fácil a questão dos filhos homens e como tem, assim, sim, olha... Muito. Só não dá para esquecer que eles foram criados por mães. Mulheres. Não, eu acho que, inclusive, quem criou essa situação foram as mães. As mães. Né? E daí, o pior é isso, porque o cara, tu até consegue fazer o cara se dar conta, entendeu? Mas aí, como é que faz o cara conversar com a mãe? E é um pouco mais difícil o contrário, né? Não que não exista, mas é mais difícil tu ver uma mulher que bota o pai acima do marido. Né? É um pouco mais raro. Tem, mas é mais raro. Agora, o homem que bota a mãe acima da esposa é bem mais comum. Bom, daí aí tem que pegar assim, ou espera a mãe morrer, né, a sogra no caso, ou não, mas é difícil porque não é com o cara, e às vezes o cara até sofre com isso, porque ele ama aquela mulher, ele quer estar com aquela mulher, mas ele também tem crenças que estão lá, né, enraizadas e batendo ali a todo momento, e as mães reforçando, porque mães que têm esse tipo de relação reforçam, né, então eu queria muito um filho homem, fui abençoada com um filho homem, mas eu queria
desde sempre essa clareza, assim. Sim. Né? Tipo, vai pegar meio mundo, vai ser feliz e tá tudo certo. Sim. Quando for a época de ele pegar, a galera já vai ter ficha, como é que eu digo assim, vai ter senha, o pessoal do condomínio vai agilizar e tal. Mas eu achei muito interessante, assim. E a profundidade, né, Gabriel? Acho que tu trazes, assim, em frases impactantes. E eu só queria, para a gente fechar, eu queria entender como é que foi essa virada de chave de clínico, pode-se dizer assim, né, para palestrante. Depois dos livros? Já era um plano, né? É claro que assim, não era um plano exatamente como é, mas eu já tinha interesse em palestrante, já era algo que eu mirava isso, né? Sim, foi depois dos livros, assim, porque aí na verdade, a minha entrada no mercado como escritor veio como meio para as palestras, né? Entendi. Então, em 2010 foi onde eu lancei meu primeiro livro. Na época, o mercado de livro era aquecido. Hoje, 14 anos depois, não é. Né? Sim, mas há 14 anos atrás era bem aquecido o mercado de livros ainda. Sim, dava para ganhar dinheiro com o livro. Dava para ganhar dinheiro, hoje não ganha dinheiro com isso. Né? E eu consegui uma negociação muito boa com a editora e eu trouxe assuntos que ninguém tinha trazido ainda. E isso foi muito bom, porque o livro ficou ali, 2010, 2013, o livro ficou um dos mais vendidos do Brasil. Bactri. E aí, assim, tudo que é vitrine e tal. E aí a carreira de palestrante começou a surgir. Mas aí o que acontece? Aí eu começo a carreira de palestrante. E aí abriu portas, só que eu não tinha ainda bagagem para palestrar tão bem. De novo, sai da zona de conforto e vamos lá. Então, assim, minha carreira de palestrante começou em 2012, 2013, mais ou menos isso, 10, 12 anos atrás. Mas ela explodiu mesmo faz 2 anos. Porque tem um tempo que tu te prepara para te tornar bom naquilo, né? Então, assim, nos últimos anos eu me percebo, foi onde eu consegui ir para o nível de muito treino, estudar dicção oratória, estudar teatro, ver como é que os palestrantes se posicionam, contratar consultoria, filmar e assistir, para poder chegar e dizer, agora eu estou num nível de palestrante, né? E aí vem a colheita, que para mim 2022 e principalmente 2023 foram anos de começar a colher tudo que eu tinha investido. Mas a carreira de palestrante abriu em função do livro, em 2010, quando eu lancei meu primeiro livro, que se chama Encantador de Pessoas. Encantador de Pessoas. Esse foi o livro que, dos meus 4 livros, é o livro que até hoje mais vende. E foi o livro que me lançou, vamos dizer assim, né? Olha só. Lancei em Brasil e lancei em Portugal também. Que máximo. E essa relação com Portugal, ela tem a ver com a família, alguma coisa assim? Não, ela foi fazer um curso na área de gestão de conflitos familiares. E me encantei por Portugal. E botei na cabeça que eu ia voltar lá trabalhando. E aí eu, na época, por rede, consegui ajuda e consegui uma editora que se interessou pelo meu livro. Olha aí. Quando eu lancei o livro lá, eu consegui uma empresa de palestrantes que me representou lá. E aí eu escrevi um dos meus livros que se passa em Portugal. E aí eu comecei a ter pessoas que liam o livro e iam a Portugal e postavam na rede social, estou aqui no lugar específico, é Cabo da Roca, estou aqui no Cabo da Roca por causa do livro do Gabriel. E aí eu falei, não, só um pouquinho, eu vou levar as pessoas lá. E aí eu criei uma experiência de autoconhecimento, são 5 dias, onde eu levo brasileiros para Portugal. E aí, já que eu estava em Portugal, surgiam palestras. Então, ou seja, aí a relação com Portugal foi crescendo, que foi muito forte até a pandemia. Até a pandemia eu ia uma média aí de 6, 7, 8 vezes por ano para Portugal por ano. A pandemia deu uma reviravolta, né, e esse trabalho em Portugal acabou diminuindo muito. Mas eu tenho uma relação, um carinho imenso por Que por máximo. De novo, né, as conexões, quando a gente tem os nossos objetivos claros. Exato. E entender, tem um passo de cada vez. Não dá para chegar na página 5 sem passar pela 1, pela 2, pela 3, pela 4. E aí eu acho que tem uma questão das crianças hoje, isso me preocupa muito, que é assim, não, até porque elas já nascem numa condição diferente financeiramente do que a gente, né? Pelo menos eu vim de uma família, né, uma classe média, ok, nunca passamos fome, mas também nunca fomos milionários. Então, assim, sempre tinha aquela coisa do ou é isso, ou é aquilo, não é ou, né? E aí, faço questão de replicar isso com meu filho. Eu acho que ele precisa entender de onde vêm as coisas e para ele entender que ele vai ter que batalhar, que não é porque ele mora onde ele mora, que o quarto dele veio, assim, voando, que a comida do supermercado vem voando, essas coisas assim que eu sempre falo, né? Eu acho que a gente precisa, é uma responsabilidade nossa ensinar isso, porque está todo mundo com uma coisa do tipo assim, não, mas vejo por estágios em empresas, né? Quando eu ainda estava no mercado, era bem isso, assim, não, eu já quero entrar ganhando tanto e já no segundo ano sou diretor. Né? É possível a gente acelerar fases hoje em dia. A gente vê muita coisa acelerada mais rápido do que era na geração anterior. Mas acelerar fases não é pular fase.
Então, é possível alguém jovem já ser CEO? É possível alguém jovem já ter uma renda boa? É, coisa que antigamente não era. Mas tu não salta de estagiário para CEO. Claro. Tu pode fazer essa jornada mais rápido que o meu pai fez? Sim, pode. Mas tem que lembrar disso. Acelerar etapas não é pular etapas. Eu vivi isso. Eu fui diretora aos 28 anos, 27 para 28, e eu acelerei. Mas acelerei porque eu sou acelerada, então eu polvo, né? Fui fazendo. Ok, mas isso não foi uma coisa do tipo, sair daqui e vou pra lá. Até porque tu não consegue daí exercer. Nem tem bagagem pra isso. Exatamente. E aí vem a tua história como palestrante, e o legal é perceber essa coisa da autocrítica, de estar sempre buscando melhorar, né? Eu acho que a gente nunca deve ficar estagnado. Todas as vezes que eu assisto episódios, eu também percebo coisas em mim, ou que eu quero melhorar, ou coisas que eu quero colocar a mais, ou que eu não quero mais colocar, e por aí vai. Eu acho que é nessa autocrítica se perceber, né? Poder se olhar com carinho, aceitando, né, as nossas coisas boas e ruins, mas que a gente vai ajustando. Exato. Tá tudo certo, né? Exato. Mas olha, eu preciso te agradecer imensamente, assim, porque primeiro tu foste super disponível, né? Te chamei ali no Instagram e a gente tentou organizar datas, enfim, como vocês devem imaginar, ele é um cara bem ocupado, mas ele tem tudo na agenda, então acho que uma grande dica é a agenda, inclusive, né? Para os casais, né? 2024 tá aí, a gente já pode pegar uma agendinha nova, bonita e já colocar tudo ali, né? Quem ainda é adepto do papel, vai pro papel e tá tudo certo. Eu adoro o papel porque eu tenho uns traços obsessivos. Então, aquela parte do check eu adoro. Então, para mim é muito importante. Boa. Mas, Gabriel, que bom, assim. Eu espero que tu possas fazer parte do Afrodite em mais momentos, né? Que seja o início de uma relação legal, de uma troca legal. Acho que a gente tem um conteúdo e uma química aqui de conversa e de crenças muito parecidas. Legal. E que a gente possa pensar em projetos juntos. E que tu eu super agradeço aí o convite, o bate-papo, passou rápido aqui. E estou à disposição, né? De estarmos juntos aí. Espero que o pessoal também aproveite. Isso aí. Vai ficar o @, vai ficar tudo que a gente sempre deixa mais um pouco. Quando a gente lançar aqui, vamos te marcar, cortes, etc. e tudo mais. Então, vem enxurrada. Quando vier o episódio, só vou te mandar mensagem. Olha aí, Gabriel. Tamo junto. Segura que é. Beleza, maravilha. É isso. Maravilha. Tá obrigado, bom. cara. Vem pra pista. Vem pra pista. Então, vem pra pista com a gente. Obrigada. Um brinde aí. Vamos brindar. A essa relação e essa conexão. Obrigado. Valeu. Obrigada. Gente, um beijão e até mais. Um beijo, um sonho adornado no ar, um carro, um vinho, seu olhar, o som e a cor de todo mar.